essas contribuições do PIS, COFINS, enfim, elas financiam a Seguridade Social. Como foi o debate dessa situação à luz do artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal? Como foi o cerne da discussão envolvendo as contribuições sociais, que tivemos aí reformas, enfim, uma discussão bastante impactante da fonte de custeio que não fosse suficiente aí para arcar com o sistema previdenciário? Ótimo. Então, o que aconteceu nesse processo? Qual foi a discussão? O artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição da República, estabelece o seguinte: permitam-me ler. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições. Inciso 1º, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. A linha B, a receita ou faturamento. Então, olhem só, isso é importante nós nos atentarmos. Então, o financiamento da Seguridade Social será por toda a sociedade, por meio das contribuições sociais e de acordo com esse dispositivo da Constituição, sobre a receita ou faturamento. Então, vamos entender aí os conceitos para nós chegarmos à decisão, como é que foi colocado. O PIS é a sigla do Programa de Integração Social. Nós temos a regulamentação por meio da Lei Complementar 7 de 70, a contribuição tributária de caráter social, que tem como objetivo financiar o quê? Programa do seguro-desemprego, o abono e a participação na receita dos órgãos e entidades para trabalhadores privados. A COFINS é a sigla para Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A regulamentação foi feita pela Lei Complementar 70 de 91, também de natureza tributária, aplicada sobre o valor bruto apresentado por uma empresa. Então, a contribuição COFINS financia a Seguridade Social, Previdência Social, Assistência e Saúde Pública. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, competência estadual. Nós falamos no início aí do curso, né, que nós lançamos em junho desse ano, com material, inclusive aulas bônus, material, um kit para vocês avaliarem aí a questão das minutas na área tributária. E lá nós tratamos de forma detalhada, Patrícia, o ICMS e a substituição tributária, a legislação mineira. E falamos desse caso aqui, que é o maior contencioso do país. Embora a Constituição não tenha criado nenhum tributo, ela não criou tributo, ela estabeleceu todo o delineamento. O que é isso? Como deveria ser criado? Por uma norma padrão, que é a regra matriz de incidência tributária, criação aí do professor Dr. Paulo de Barros Carvalho. Nos ensinamentos do professor Roque, ele fala o seguinte, que no que se refere aos impostos, a Carta Magna, né, ou seja, a Constituição, traçou a regra matriz da incidência, o arquétipo genérico, daqueles que podem ser criados. Por quem? Sempre em caráter exclusivo pela União, estados, distritos, municípios e pelo Distrito Federal. Então, a Constituição, Patrícia, ela estabelece como deve ser criado o tributo e quais os entes federativos vão criar? União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, o ICMS, vocês concordam que não é receita do contribuinte? ICMS não é receita do contribuinte, é receita de quem? Né? No caso, ICMS é a receita do Estado, da competência estadual, receita do ente federativo, no caso, o Estado. Então, lá naquele dispositivo que a gente acabou de analisar, de ler, fala que essa contribuição vai ser em relação à receita ou faturamento. Já vimos que o ICMS não é a receita própria dos contribuintes. O que acontece? São ingressos temporários, não são receita ou faturamento. São receitas derivadas de quem? Do ente federativo. Então,
nesse aspecto, essa questão é que foi discutida. Receita e faturamento. Tributo é receita e faturamento do contribuinte, Patrícia? Não mesmo, né? Não é mesmo. Então, foi nesse aspecto aí o debate em relação a esse dispositivo da Constituição.